Boa noite, eu sou o Lincoln e junto ao Alisson nós formamos o grupo Funcionários e desenvolvemos um sistema escolar solicitado pelo professor Antônio da matéria de PO. Bom, esse daqui é o nosso diagrama de classe. Nele está mostrando todas as classes do nosso sistema, mostrando também as relações entre as classes, os extends como a classe professor e usuário ter características semelhantes à classe usuário, e também mostrando as outras classes como atividade, presença, aula, grade, matéria. E agora o Alisson vai apresentar a introdução ao código e mostrar como funciona o nosso sistema. Vai ser uma apresentação voltada ao usuário do tipo professor. Beleza, então vamos lá. Agora, falando diretamente aqui da parte do código, temos aqui, iniciando pelo cadastro de usuário, essa classe. Aqui tem todos os componentes relacionados à view, né, que justamente é essa classe. E aqui o método de start, para estar iniciando os componentes e setando todos os seus atributos e deixando toda a questão dinâmica ali, enfim. E aqui o handle, que está fazendo as associações dos botões que são clicados e chamados às ações. Vamos rodar então aqui. Então vou cadastrar o meu usuário, Alisson. Ele vai ser do tipo professor. A data de nascimento dele vai ser hoje mesmo. Aqui o usuário dele vai ser professor e a senha professor. Vou clicar em salvar e cadastrado com sucesso. Agora que ele foi cadastrado, vamos ver a lógica por trás disso. Aqui ele chama a controller, inserir usuário, passando aqui como parâmetro as informações que a gente preencheu em tela, para chamar a query de inserir no banco de dados. Aí ele fecha a conexão e tal. Vamos dar uma olhada na base de dados. Select from usuário e está ali o nosso primeiro usuário cadastrado na base. Então beleza, agora que a gente tem o usuário já cadastrado, vamos tentar logar com esse usuário. Mudei aqui para a nossa classe de login. Aqui é o mesmo esquema, as propriedades da tela, o componente, lembrando que essa aqui é a classe view. E o método main, que é o login é o principal, enfim. E ali as lógicas do handle. Então vamos logar primeiro com um usuário que não existe. Teste, vou colocar a senha teste também. Deu dados inválidos, legal. Agora que deu dados inválidos, vamos tentar logar com um usuário válido, que no caso é o meu usuário professor, que eu cadastrei, login e senha dele, logado com sucesso. Então agora, menu, vamos cadastrar um curso. Então eu insiro aqui o curso, clico em incluir, vamos para o próximo curso, bem simples, logística, vou incluir ele também, só consertar o nome, beleza. Farmácia, vou incluir, administração. Eu vou incluindo vários cursos só para ter mais cursos na base registrados. Eu posso também estar alterando, salvando, enfim, são as opções que eu tenho ali na tela. Vou alterar esse aqui de polímeros, por exemplo. Então vou colocar contabilidade em vez de polímeros e vou incluir. Ah não, vou excluir contabilidade. Vou ficar com esses aqui, beleza? Então vou salvar, salvo com sucesso. Vamos consultar nossa base e vamos dar uma olhada. Então aqui estou trazendo o select do curso e tá aí os cursos que foram cadastrados na nossa base. Curso 1, 2, 3, 4, são esses cursos e a descrição dele. Então agora a gente vai estar olhando aqui novamente, olha lá, os cursos não são apagados, eles ainda se mantêm consistentes na base, pode abrir e fechar a tela que ele fica lá cadastrado. Então vamos agora para o cadastro de matéria. Cadastro de matéria, temos aqui já os cursos no nosso combo box de forma dinâmica, conforme o cadastro ele apresenta. Eu vou cadastrar a matéria de PO e vou incluindo as matérias para o curso de ADS. Beleza. Então temos aí, vamos salvar da forma que está. Então salvo com sucesso. Vamos dar uma olhada na base.
Mas antes, vou só fechar aqui, vou abrir de novo para garantir que tá lá salvo. Ah, legal, já passou até falar que tá garantido na base. Vamos dar um select para ver. Então, select from matéria que eu criei, tá aí, ó. Descrição e o ID do curso para cada matéria. Vamos cadastrar só mais uma aqui. Logística. Curso de logística, logística mesmo. Transporte marítimo, vai. E vamos incluir. Transporte marítimo, curso de logística, salvar. Vamos dar uma olhada na base de novo. Tá lá, ó. ID curso 2, que é o curso de logística, e a descrição do curso. Então, da matéria, perdão. Vamos olhar agora aqui no fonte relacionado à matéria para entender um pouco mais a lógica associada. Passando aqui um review por cima ali, a nossa view, né, tem um método retornar matérias ali no controller, justamente ele que vai preencher o nosso table view. E aqui abaixo a lógica dos eventos, né, dos botões, incluir e tal, semelhante às outras telas já apresentadas, sendo importante destacar aqui o inserir matéria, que tem a mesma lógica de inserir na base de dados a matéria conforme os parâmetros passados em tela. Aqui um outro retornar matérias, que é o select que faz. Então esse select vai estar basicamente pegando na base os dados para estar trazendo, quando a gente chamar novamente a tela, as matérias já cadastradas para ser apresentado para o usuário. Então agora eu vou fazer o cadastro de grade. Vamos lá. Aqui eu vou inserir para a matéria de PO. Perceba que está dinâmico, traz todas as matérias da base. O dia da semana dessa matéria. Pode ser quinta-feira. Coincidência? Talvez. Horário, vou colocar das 19h20. E o professor só tem um na base cadastrado até então, que sou eu, Alisson, vou colocar aí o nome dele. E salvo com sucesso. Vamos olhar na base a tabela grade, como ficou salva. Tá aí. Na quinta-feira, o horário, o ID do professor, o ID da matéria, o ID da grade, que está aí, a identity, né, tá entrando automaticamente. Então agora vamos pro menu novamente para mostrar o cadastro de aula. Aqui a gente escolhe o curso, ADS, a matéria de PO. Lembrando que está tudo dinâmico aqui, esses trechos. Então vamos colocar aqui a nossa primeira aula, né? Início de orientação a objetos, quinta-feira passada. Beleza, cliquei em salvar, ele vai salvar na base. Então agora na base está aqui a descrição, que você vai de matéria. E só passando rápido aqui no cadastrar aula, que é justamente o trecho que insere na base de dados a aula cadastrada. Então agora voltando, vamos cadastrar atividade para essa aula. Vamos lá. Eu incluí uma outra aula também, mas antes vou inserir a atividade nessa aula aqui. Vamos lá, fazer uma classe imprima Hello World, por exemplo. Beleza. Aí a gente seleciona a aula, aqui está outra aula que eu cadastrei, que eu havia mencionado, mas vou cadastrar na primeira mesmo. Ok, vamos ver a base. Então aqui está a nossa base, um select from atividade, aí cadastrado com seu título e descrição, nosso ID aula aí. Então, só para passar aqui por cima rapidinho, para a gente entender. Tá ali o método do controle retornar aulas, né, que vai estar trazendo as aulas que já estão na base para preencher o combo. Aqui inserir atividade, que é um método que faz a inserção no banco de dados. Então beleza, vou cadastrar só um usuário agora do tipo aluno para que eu consiga lançar a presença, né, fazer a chamada. Ele é do curso de ADS, a data de nascimento colocar no dia 1/12, nasceu agora há pouco, recém-nascido e já está cursando ADS. Então vamos lá, aluno, a senha dele vai ser aluno. Vou cadastrar alguns outros usuários também do tipo aluno. Mas antes vamos olhar na base se esse foi cadastrado. Então vamos lá, o que o usuário, coloquei o nome errado, usuário, tá aí cadastrado, Lincoln, tipo de usuário, ele aí, a senha e o login.
Então agora vamos cadastrar a presença para o curso de ADS, a matéria de POO. Perceba que tem outras matérias também. A aula, vou colocar na primeira aula mesmo, embora eu cadastrei uma outra aula. Realizar chamada. Aí vai listando de aluno a aluno para marcar se está presente ou não. Lincoln está presente e os demais não estão presentes. Então marcar não, não, não. Beleza. Então agora finalizado, vou registrar a aula e vai salvar na nossa base de dados. Tá aqui, fazer um select na presença e vai mostrar ali os IDs dos alunos que estão na lista de presença e quem está presente, que no caso é só o ID 2, que é o Lincoln. Agora eu vou apresentar o funcionamento do nosso sistema para o usuário do tipo aluno. Bom, o usuário do tipo aluno ele vai ter opções diferentes do usuário do tipo professor, pois o aluno ele vai ter opções apenas de consulta. Então, logando aqui com o nosso usuário do tipo aluno, vai ser apresentado um menu diferente, logado com sucesso. Esse é o nosso menu para o tipo aluno. Então, clicando em qualquer botão, a nossa tela ela já vai apresentar dados da nossa base de acordo com o cadastro que o Alisson fez. Então, se o aluno Lincoln, no caso, né, que é o nosso login aluno, então, se esse aluno ele teve presença, vai trazer a presença da data da nossa aula aqui. Essa tabela só vai trazer a presença do nosso usuário Lincoln, né? Então, consultando ele aqui na base, tiveram outros alunos aqui, todos os alunos faltaram, só um usuário que estava presente, que é o nosso usuário 2, como podemos ver aqui na tabela. Aqui está um true e aqui na base está um, que também é true. Cancelando aqui então, a gente volta para a nossa tela principal, nosso menu. Agora consultar a aula, o Alisson cadastrou 2 aulas, então aqui na nossa base também aparecem as 2 aulas que estão vinculadas ao nosso usuário em questão. E a atividade, a mesma coisa, foi cadastrada uma atividade na nossa base aqui. E a nossa tabelinha ela puxou essa atividade cadastrada. Bom, agora eu vou mostrar um pouco do código. O código ele é praticamente a mesma coisa nas 3 telas, nas nossas 3 classes, porque como a gente pôde ver, só tem uma tabela e botões, então o que vai diferenciar é o select que está nos nossos métodos. Por exemplo, aqui na nossa controller atividade, nós temos o método retornar lista atividades. Aqui, 2 selects, um select é para retornar os dados da tabela aula e o outro da tabela matéria. E para inserir, para tornar visíveis os dados na nossa tabelinha, aqui na view foi inserido um for para ele ficar apresentando os dados de acordo com a quantidade de dados na nossa tabela, lá na nossa base. E aqui na controller cadastro presença, a mesma coisa. Retornar lista alunos, o select foi inserido aqui. E na view, o for inserido aqui para apresentar os dados na tabela. Mesma coisa para cadastro para controller aula, método retornar aulas, o select e na view de aula está o for aqui, chamando o método retornar aulas e apresentando os dados de acordo com a base. Bom, o nosso sistema é isso. Agradeço por ter assistido nossa apresentação até aqui e até a próxima.